Olá pessoal, eu me chamo Sol Mena Barreto, especialista em gestão de pessoas, mentora de carreira e empresarial, e hoje a gente começa nosso 10º episódio no nosso Espaço Cast, aqui no Espaço Y, que acontece dentro da Casa Cor Brasília. Nosso tema de hoje sai um pouquinho do nosso costume: saúde, longevidade. Nós temos aqui 3 convidados muito ilustres, me sinto honrada de estar com esses 3 aqui. A gente tem 2 médicos ortopedistas, Elias Rocha e Hélio Costa. Sejam bem-vindos ao nosso episódio, muito bom falar com vocês. Boa noite, Sol. A gente que agradece aí o convite, é uma coisa que a gente gosta muito de falar. Eu e o Hélio, a gente tem uma formação semelhante e a longevidade é uma coisa que a gente gosta muito de falar também. Sim. Vai ser um bate-papo bem legal, com bastante coisa. A gente vai conversar muito. E a gente tem um campeão aqui com a gente, né? Leandro Macedo, campeão do circuito mundial de 91, campeão pan-americano de triatlon, né? Participou das Olimpíadas de Sydney e Atenas. Seja bem-vindo, muito bom falar com você também. Obrigado, é um prazer participar aqui e falar sobre um tema assim que é uma das metas de minha vida, a longevidade, e aliado ao esporte, saúde. Vamos falar um pouquinho de vocês, resumidamente, sobre a profissão, por que vocês escolheram também falar desse tema, já resumiram, mas me fala um pouquinho. Bom, eu sou atleta já também desde jovem, comecei na escola, com esporte escolar, acabei entrando, minha modalidade inicial era handball, e acabei enveredando um pouquinho pro lado da corrida depois que eu saí da faculdade. No final da década de 2000 ali, comecei a correr, comecei a me interessar pela corrida e virou minha paixão, minha motivação. Tive um probleminha ortopédico no meio do caminho, mas resolvi ele, eu tenho uma prótese quadril. Olha só. E aí de um tempo pra cá o Elias até me convidou, o Elias e o Pedro, nós somos colegas de faculdade, e a gente voltou a correr. A gente corria na faculdade, animava e tudo. E aí calhou da gente conhecer o Leandro, foi treinar com ele, fazer assessoria com ele, e aí o bichinho do triatlon mordeu. Dizem que é viciante, né? Cara, é uma loucura, impressionante. Você começa a pensar, entender por que o povo fala assim, esse pessoal do triatlo, parece que eles são meio focados só em triatlo e tudo, porque o triatlo é o esporte como um todo, né? Ele permeia muito a vida da gente e é uma forma é um estilo de vida. Sim. Eu considero dessa maneira. E como isso esteve sempre muito presente na minha vida, eu decidi manter isso enquanto eu estiver andando por essa terra. Então, mesmo com a faculdade, fiz faculdade de medicina, foi bem puxado, bem corrido, horário, tudo. Conseguia conciliar? Mais ou menos. A época da residência é um período difícil. Mais difícil. A gente tem uma cobrança muito grande com relação ao horário, dedicação e tudo, mas dando um jeito dá, né? O problema são outras coisas que a gente acaba tendo aí, que a gente vai conversar um pouquinho também, que faz muito sentido a gente abordar isso quando a gente fala sobre longevidade. Sim. Mas a minha formação é dentro da medicina e ortopedia. Eu escolhi a área do quadril por causa desse problema que eu tinha no quadril e tudo. E acabei entrando virando um pouquinho pro caminho do ensino, um pouco de pesquisa também. Agora estou retomando isso aí também. Então, os últimos 2 anos só de revisitar muita coisa de meta de vida. Então, é basicamente isso. Que bom, coisa boa. Eu tenho a mesma formação que o Hélio, né? Eu sou ortopedista também. A gente conviveu muito na faculdade, eu não tinha essa prática de atividade física direto, mas a gente aprendeu a correr junto. O Hélio fez educação física antes, então ele ensinava muito a gente o dia a dia. E aí depois que a gente terminou, a gente sumiu um pouco, né, Hélio? E aí acabou a corrida sendo um jeito de juntar a amizade com... né? Então a gente se encontrava para correr e depois a gente conheceu o Leandro e aí é mais ou menos a mesma história. Engraçado que eu fiz dor, eu tenho uma formação específica em dor, então assim, a gente vê o paciente de dor chegar no final quando já não tem muita coisa para fazer. Sim. E é um dos temas que a gente vai abordar, como prevenir isso, como evitar essa dor de chegar lá na frente e ser irreversível. Sim. E o Hélio também, o Hélio tem uma formação, ele não falou, mas ele fez medicina regenerativa, isso, que é uma coisa nova, que acho que só tem a agregar. E o Leandro
um poço de conhecimento aí e sempre nos traz várias coisas novas aí de aprendizado. Então vamos lá, Leandro, fala um pouquinho aí de você. Meu envolvimento com esporte, assim, sempre pratiquei, sempre gostei. Entrei na UNB fazendo engenharia florestal, então tem um lado forte da ambiental, da sustentabilidade. Aí só que eu migrei, comecei a fazer triatlo, e o triatlo foi me absorvendo e exigindo mais conhecimento para poder evoluir. Na época que eu comecei não tinha tantas informações como tem hoje. Sim. Aí eu hesitava em fazer educação física, eu já vivia o esporte e tal, e queria estudar florestal, mas foi ficando incompatível, e a necessidade de autoconhecimento e aliar o conhecimento teórico ao que eu estava sentindo foi maior. Eu entrei na educação física, hoje sou formado, sou educador físico, né? E em termos de longevidade, eu comecei o triatlo com 18 anos, no alto rendimento, e fui, acho que, um dos atletas mais experientes nas Olimpíadas de Atenas. Terminei com 36 anos, né? Ainda segui uma carreira mais 2 anos, depois eu entrei para a área para atuar como educador físico mesmo. Sim. Coisa boa, gente. Eu tô, assim, impressionada. Eu tenho um filho de 14 anos que quer ser médico do esporte. Eu acho que ele vai assistir o podcast umas 20 vezes. Super estudioso. Vamos lá, vamos conversar aqui, Hélio e Elias. Qual o conceito de saúde? Vamos começar pelo início. Né? Ele tem uma definição da OMS que é bem simples para a gente entender. Saúde é o bem-estar físico e mental, né? O pleno bem-estar físico e mental. Quando a gente pensa nesse bem-estar mental, a gente tem que pensar nos 4 pilares da saúde aí, que a gente até discutiu antes, estava conversando, que são a nutrição, né? A gente sempre tem que abordar essa parte da nutrição, a atividade física como um todo. Acho que talvez a atividade física seja é difícil definir o que é mais importante, mas é um hábito que a gente consegue mudar, ter esse hábito de mudança. O sono, que é extremamente importante, e a própria saúde mental, né? Sim. Então, esses 4 são os pilares fundamentais aí para a longevidade, né? Tem algum complemento? Tem uma coisa interessante que puxa um pouquinho do que o Leandro falou na apresentação, que é a interação do indivíduo com o meio. Então, tem um conceito, acho que de uns 30 anos para cá tem batido muito nisso, né? Essa interação homem-ambiente, o ambiente onde ele vive determinando ou guiando, né? Alguma coisa nesse sentido de impactar na saúde da pessoa. Então, assim, se você vive num ambiente tranquilo, calmo, propício para você prosperar como indivíduo, a ideia é que você tenha melhores condições do que uma pessoa que nasce num ambiente inóspito, que vive num ambiente adverso. Tem a saúde mental, né? Então a OMS já conceituou isso como bem-estar físico, social, mental, e essa interação ambiental que é muito importante, né? Acho que o conceito da saúde passa por isso. Antigamente, há muito tempo atrás, era só a ausência de doença. O indivíduo não tinha doença, ele era saudável. Então, eu ia perguntar sobre isso. Assim, eu não sei qual a idade de vocês, mas eu acho que a gente está mais ou menos ali na mesma geração. Essas gerações mais recentes vêm com esse pensamento de cuidar mais da saúde? Vocês veem essa mudança de comportamento? É uma geração mais ligada a isso no esporte mesmo, de estarem até dentro da academia, do que a nossa, que vinha procurar de repente um esporte mais pela saúde. Sim, olha, eu percebo assim, é interessante a gente falar sobre gerações, porque até o conceito para uma geração talvez não seja tão semelhante. Então essas bases que essas autoridades em saúde, os organismos colocam, tenta colocar, ser mais inclusivo, mais abrangente. Eu vejo uma coisa interessante nessa geração mais recente, né, dos jovens até 25 para 30 anos aí. Sim. Que eles têm um conceito de saúde muito semelhante, muito próximo do nosso, de uma forma geral. Mas eu acho que o foco, o interesse talvez mude um pouco, né? Vou tirar assim, por exemplo, nossa turma lá na assessoria, a maioria assim absoluta tem mais de 35 anos, com certeza, né, Leandro? Então, a turma que treina com a gente
de 35 para cima tem bastante gente, a gente não vê tanto jovem assim. Hoje, até curioso, tinha uma menina de 13 anos já treinando. Por outro lado, eles prezam muito mais assim, essa questão de saúde mental, bem-estar social. A própria estética que acaba de alguma forma trazendo outros benefícios, né? Vai para dentro de uma academia para ter aquele corpo escultural, mas aí ele trabalha, né? E aí é uma geração que talvez tenha um pouco de conflito com relação a isso também. Não sei até que ponto existe uma pressão externa, né? Em cima disso, né? Sobre padrão de beleza, conceito de beleza, até quando essa pressão ela é positiva ou não, mas eu acho que de uma certa maneira eles se preocupam muito com o bem-estar individual impactando no bem-estar coletivo, né? Então, assim, eles gostam de ter o tempo deles, gostam de prezar pelo descanso, são muito leais aos que são mais próximos, família, amigo. Isso eu não estou dizendo da minha cabeça, não. Eu fiz um curso sobre essas diferenças intergeracionais e eles têm essa característica. E tem outras características também que eles têm prezam muito pela individualidade. Então, às vezes, essa questão do esporte talvez não seja tão trabalhada, pelo menos a meu ver. Quando eu estava na escola, assim, esporte era desde o início, tinha uma formação, uma coisa que não tem hoje, que na minha época tinha, era iniciação esportiva. Então, você entrava na iniciação esportiva, você vivenciava diferentes modalidades ao longo de um ano letivo. Sim, eu também passei por isso. Eu passei por todas as modalidades. Eu joguei handball também durante muitos anos. Então tinha tênis de mesa, tinha ginástica olímpica. Na época, ginástica olímpica ou ginástica artística. Tinha o atletismo. Eu fiz escolinha aqui na secretaria, no CIEF, tinha um DEFER, antigo DEFER, não sei se ainda existe, mas aí judô, enfim, tinha uma série de modalidades que dava uma série de competências e habilidades motoras para a pessoa, que hoje a gente vê que está um pouquinho de lado, né? A geração vem ficando um pouquinho menos ativa. Não sei se o Leandro percebe da mesma forma. Totalmente, né? Assim, fora as atividades formais, né? As gerações antigas faziam atividade informais, debaixo do prédio, andar de bicicleta para lá e para cá, pique-pega, polícia ladrão, né? Assim, não necessariamente uma escolinha. Eu jogava futebol na época que não existia, ninguém de escolinha de futsal. Não existia, né? Era futebol na quadra, você aprendia com os colegas, né? Então nem era bola dentro de leite, né? Mas assim, a gente estava sempre em atividade. Acho que a gente não tinha tanta competição como tem hoje com tablet, com telinha e tal, com tecnologia, que hoje é uma covardia, né? Então, falando hoje que tinha menina de 13 anos, né? É uma raridade, né? Então eu fiquei surpreso, porque ela, com 13 anos, uma adolescente, né? É filha de uma amiga minha. Ela se interessou, eu vi um vídeo dela, né? Que ela ficou na banheira de gelo 30 minutos. No mesmo lugar que eu fui, fiquei 15 minutos, né? É uma menina, assim, que já tem uma história que ela nasceu com 26 semanas de gravidez. Então, é uma guerreira, né? Aí eu falei pra mãe dela, fala pra ela escolher o esporte que ela quiser que eu vou treinar ela. Porque ela tem uma cabeça forte, né? Ficou 30 minutos no gelo, todo o histórico dela. O que ela quer fazer? Ela tá nadando, ela quer aprender a correr. Então, vamos lá, né? Daí, que horas que ela quer correr? Ela falou, ela quer 5h30, antes da aula dela. Eu falei, então tá, 5h30 eu tava lá. Porque assim, é uma coisa rara, né? Você vê um adolescente pensar dessa forma, né? De querer praticar um esporte e tal. Então, hoje em dia essas gerações, é difícil encontrar isso, desapego, né? Tô falando desse meu filho, ele também tem uma distância entre ele e os colegas, assim, né? Ele acabou de competir no Mundial de Jiu-Jitsu também, é campeão, desde 10 anos de idade. E, assim, dentro da minha família não tem nenhum histórico de atleta, né? Ele que lá no meu condomínio desceu com um kimono, assim, no ombro, mãe, vou fazer... E aí, de onde surgiu isso? E ele é desse jeito, muito disciplinado, muito organizado, estuda muito, assiste muito podcast. Eu falo, gente, da onde, né? A gente tinha que, acho que, difundir mais essas informações para que essas novas gerações pudessem viver isso, porque eu acho que quem vive isso é privilegiado, né? Na verdade. Sem dúvida. E esse conceito de medicina 2.0
3.0, que é novo. Boa. Vou falar sobre a medicina 2.0 e passo a bola para Elisa, então. A nossa formação dentro da área médica, ela foi muito técnica, baseada no conhecimento, na transição de conhecimento formal, e nós, inicialmente, né, a gente teve uma formação onde a gente combatia doença. Então, a gente tinha que esperar a doença se instalar para intervir. E isso funcionou muito bem durante a primeira metade do século passado, onde a gente teve muito avanço tecnológico, né? Desenvolvimento de antibiótico, desenvolvimento de técnica cirúrgica, compreensão melhor de patologia, biotecnologia com óptica e desenvolvimento de instrumental para microscopia, teste diagnóstico, terapêuticas mais avançadas e tudo. Então a gente foi meio que educado, né? A gente é difícil até falar, mas a gente é do início do século, né? Nossa formação do início do século, e a gente tinha essa visão de formar e tratar doenças. Sim. Lógico, tendo um enfoque muito centrado no paciente, nas individualidades, sim, nas preferências. A gente teve uma formação bem humanizada com isso, né, de uns anos para cá, mas a gente focava no tratar a doença. Então a gente perdeu um pouco a condição de agir na promoção e na prevenção, e de alguns anos para cá isso tem sido resgatado, né, da segunda metade do século passado para cá. Foi ganhando mais corpo esse movimento dentro da medicina. Aos poucos as coisas foram desenvolvendo, mas a gente parou, interrompeu muito o ciclo das doenças agudas, as infecções, o trauma, os problemas por causas externas, ambientais e tudo, e pouco se fez pouco se olhou, não vamos dizer que pouco se fez, mas pouco se olhou no intuito de resolver de fato o problema com relação a doenças crônico-degenerativas, que hoje consomem inúmeros recursos em qualquer lugar do planeta, e aí a saúde virou uma questão muito delicada em qualquer governo. Onde você for, sim, aqui, Noruega, Estados Unidos, Alemanha, Japão, saúde é um problema sério. O Japão vai chegar, acho que daqui a 2 décadas, um para cada 4, um para cada 5 habitantes vai ter mais de 80 anos. Não estamos falando só de idoso, né? Até porque o idoso já mudou, né? Já jogaram um pouquinho mais para frente o idoso, chegou para 70, e países como Itália, os países nórdicos já estão começando a enfrentar um problema gravíssimo, que é a demanda muito grande por saúde. Então, saúde no hemisfério norte já virou um bem de consumo. E a gente tem que oferecer alguma coisa voltada para isso, que a gente não tinha solução antes, e a gente está agora começando a procurar, que é a parte da medicina 3.0. Então a 2.0 basicamente é intervir nas doenças, né? A gente tratar a doença. Às vezes a gente cura, nas agudas a gente consegue curar as infecções, o trauma, as causas externas, mas aquela coisa da hipertensão, diabetes, todos os desdobramentos dessas doenças, o AVC, o câncer, isso ficou muito a gente vai tratando, mas a gente está vendo que não tem um resultado como a gente tem para essas doenças de curso rápido. Sim, entendi. O que a gente costuma dizer, esse é o conceito até do médico americano que chama Peter Attia, né? Ele é um cara que escreveu um livro sobre longevidade, e o princípio do conceito dele é que a medicina 2.0 se baseia no diagnóstico e tratamento de doença. Então você espera o indivíduo adoecer para começar a tratar. E aí, assim, eu e o Hélio, a gente trabalha muito com convênio, trabalha no SUS, já trabalhamos no SUS a vida inteira. E com o tempo a gente vê que a saúde, ela tem um custo infinito. Hoje existem drogas para tratamento de câncer que custam R$1 milhão. Então, e aí existe no Brasil, né, a gente tem um processo de judicialização da saúde. Então, por N causas, deixou-se de fazer a prevenção. Então, nada mais é a 3.0 do que a gente buscar a prevenção. Como que a gente faz isso? A gente tem inúmeros instrumentos para buscar a prevenção da doença. A gente fazia isso na medicina da família, a gente pegou isso quando a gente teve a formação. Hoje no Brasil a gente tem muito mais especialista, né, do que os generalistas. Sim. Hoje você quer tratar alguma coisa, a gente vai no especialista. A gente não vai no generalista. Na Inglaterra é diferente. A gente busca o generalista primeiro. Então, esse conceito nada mais é a medicina 3.0 do que a gente dá um passo para trás e fala, opa,
Vamos ali buscar a prevenção das doenças, né? Como que a gente consegue prevenir, como a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, como que a gente consegue prevenir as causas externas que a gente já faz, como que a gente previne o câncer. Então, assim, é um novo conceito, mas é a gente voltando um pouquinho atrás e buscando algo que a gente já fazia. Já fazia. Né? Eu costumo dizer que eu trabalho com um plano de saúde, né? Trabalhando, dando consultoria esportiva, fazendo atividade, porque o que tem aí que se vende é o plano de doença, né? Que você usa quando você está doente. Boa. Eu vendo é plano de saúde. Então, vocês estão fazendo comigo o verdadeiro plano de saúde, que é uma prevenção para você ter mais longevidade, para o cognitivo, para você ter toda essa saúde. Então, Vou fazer uma pergunta polêmica. A indústria está preparada para isso? Para esse movimento de prevenção e não de tratamento? Quando a gente fala de dinheiro mesmo, de rentabilizar. Quando a gente fala em plano de saúde, eu acho que os planos de saúde, como a gente já está começando a entender que precisa disso. Uhum. Os planos de saúde hoje, eles têm dificuldade de pagar o que é preciso. O que você realmente necessita, naquele momento crítico. Então, ali. eles estão começando a ter um olhar diferente. A indústria farmacêutica, talvez não. Talvez não. Né? Então, não sei a opinião do Leandro, do Hélio, mas... Vamos ouvir. É polêmico. O assunto é meio espinhoso até. Porque assim, você parar e falar sobre... Vamos dar um passo mais para cima, que é a política de saúde, né? Sim. Que são ações coordenadas, né? Ideias para você traçar algum tipo de planejamento que vá atingir em nível macro. A gente ouve muito, né, falar sobre planos e ações e tudo mais, e a gente para perceber, assim, se a gente comparar as políticas de saúde que são desenvolvidas hoje no mundo inteiro, não é só no Brasil, e comparar com, por exemplo, uma corrida dessas que a gente vê, essas corridas de rua e tudo, Sim. olha o quanto de gente que uma corrida dessa atinge, a um custo infinitamente menor. E o benefício, porque a pessoa que vai correr, ela não vira e fala assim, tem uma corrida esse fim de semana, eu vou correr. Ela já começou a se preparar. Muito antes. Ela já começou a procurar uma assessoria, ou então foi procurar alguma coisa, mesmo que seja uma pessoa que institua seu próprio treinamento, né, coordene sua própria preparação, mas ela vai procurar alguma base na internet, vai procurar algum vídeo de alguma autoridade na área dentro de uma mídia social. Uhum. Tem aquela galera que dá informação adequada, tem um pessoal que vende fantasia, vende ilusão, terreno no céu, né? Mas tem conteúdo. E a pessoa se preocupa, ela começa a se programar, fala assim, a corrida começa às 7, eu tenho que chegar lá às 6 e pouquinho, então eu vou acordar às 5. Quem acorda às 5 não dorme às 11. Uhum. Só um adendo, essa foi a nossa primeira formação, né? A primeira pós-graduação que nós fizemos quando terminou a faculdade foi... em gestão de sistemas de saúde. Gestão de sistemas de saúde, que a gente fez na UNB junto, inclusive. Foi. E aí, olha o quanto isso mobiliza, né? Inscrições de 1.500, 2.000 pessoas, 2.000 pessoas se preparando. Com uma prova só. A um custo de uma inscrição de, R$100 na média, né? Com R$100 você não paga um tratamento hoje de diabetes. Com R$100 você não custeia isso. E olha o benefício que isso aí traz para a pessoa. Não só assim de se preparar, fazer exercício, mas ter consciência, ter disciplina. Que o Leandro estava falando, você também falou do teu filho, de se determinar, se condicionar a fazer alguma coisa, se comprometer, porque eu até brinco com os pacientes, a pessoa que orienta e que é responsável pelo tratamento é o paciente. Sim. Eu funciono muito mais como um consultor que vai dar opções, vai dar cenários que o próprio paciente, com base naquilo que ele entende, que ele aprende comigo, ele vai seguir. Então, acho que para ser médico a gente devia também fazer um pouco dessa parte, dessa grade pedagógica. Sim. Que é ensinar, né? A gente tem que ensinar. Você está lidando com pessoas, não tem como. Você tem que aprender a conversar, aprender a se comunicar, aprender a passar aquilo que você precisa passar. Uma pergunta falando disso. Vocês aprendem toda essa especialização, vocês aprendem a lidar com gente, a gerir pessoas, porque é uma gestão, né? É uma gestão de uma vida ali, daquela pessoa que está pedindo um socorro. Isso é ensinado de alguma forma ou é na prática? É muito na prática, e é interessante porque a história do Peter Attia fala muito sobre isso. Ele era médico,
transplante, ele trabalhava com transplante hepático, transplante de pâncreas, fez uma especialização no hospital referência de trauma no mundo inteiro, que é em Baltimore, e ele se desiludiu com a medicina e foi para o mercado financeiro. Nossa. No mercado financeiro, ele passou uns 10 anos, 12 anos lá e aprendeu muito sobre... Ele era muito bom de número. E ele aprendeu muito sobre cálculo, estatística, risco. A gente, na medicina, baseada em evidência, a gente aprende algumas coisas sobre a análise estatística voltada para a ciência da saúde. E ele começou a entender um pouco mais sobre risco. E ele fundamenta muito da prática dele sobre a análise de risco. A gente não sabe gerir risco. A gente não sabe que risco tomar. Eu costumo, por exemplo, um paciente me pergunta, eu vou fazer uma prótese de quadril. Quanto tempo dura uma prótese de quadril? Eu falo, não é questão de durar uma prótese de quadril. Por exemplo, como uma lata de molho de tomate, que tem uma validade lá no rótulo, né? Uhum. A prótese de quadril tem sobrevida. Então, ao longo de 25 anos, um paciente do seu perfil, assim, com essas características, 90% das pessoas vão estar com a prótese funcionando após 25 anos. Quer dizer que eu vou ter que trocar com 25 anos? Não, quer dizer que 10% ao longo de 25 anos trocaram e por várias razões. Uhum. Então, existe um risco de você precisar trocar em 25 anos de 10%. De que lado você está? Dos 90 ou dos 10? Sim. Essa é a pergunta crucial, a gente não consegue responder. Mas eu fornecendo ao paciente esse entendimento, ele entendendo que, eu tenho 90% de chance de ficar bem, feliz com o meu tratamento e 10% de chance de ter problema, ele pode escolher aquilo que ele quer naquele momento. Sim. Eu acho que determina também, a escolha dele determina muito como vocês passam, né? Sim. Essa informação. Sem dúvida. Mas eu acho que devia ter na formação médica, eu acho que a gente devia trabalhar isso de alguma maneira. Sim. Essa formação de todo mundo que lida com pessoa. Tudo se resume a pessoas. Tudo se resume. Qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Então, se você não entender de gente, você não entende de nada, né? A relação interpessoal, né? Assim, também é um dos pilares da longevidade, né? Sim, com certeza. Que é o social. Leandro, o que é VO2 máximo? Explica pra gente um pouquinho. Tá. VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio que você consegue inalar, né? Então, ele é um marcador de capacidade aeróbica, né, que você consegue, o quanto que você consegue inalar, né, e transformar isso em energia, né, durante o corpo. Então, assim, os grandes atletas, ou atletas em potenciais, tem uma parte genética, né, e tem uma parte que é desenvolvida, né, muito dela é genética, né, então, assim, às vezes você tem alguns testes genéticos que você pode pegar assim com uma criança e já ver se ele tem características de aeróbica e tal. Não que seja determinante totalmente, né? Porque depende do meio, das experiências, da cabeça, do mental, né? Se ele vai, mas já é um indicador. Não, esse aqui, se trabalhar, se tiver cabeça, se tiver no ambiente certo, se tiver treino, tal, alimentação, ele tem um potencial maior do que esse. Mas acontece, né, de atletas campeões com menor VO2 em provas de longa distância, endurance ganhar. Então, são multifatorial, mas é um dos fatores. Até pouco tempo acreditava que era o principal, né? Hoje, assim, lógico que atletas de alto rendimento todos têm um alto. Sim. Não é muito baixo, que até pode ser uma insuficiência cardíaca e tal, né? Uhum. Mas tem outros fatores, biomecânica, né? O mental, a estrutura muscular, né? Então, isso pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido. Como que isso é feito? Com treinamento, alimentação, né? Treinamento mental, né? A experiência que você tem, a disciplina, né? Às vezes 2 pessoas com VO2, 2 gêmeos, por exemplo, né? Que tem geneticamente o mesmo potencial genético. Um leva uma vida regrada, né? Dorme bem, dorme cedo, tal. O outro tá na cachaça, né? Na farra, tal. Então não vai chegar, né? Ele não vai desenvolver aquele potencial. Ele pode até baixar o VO2 comparado com o outro. Pode aumentar e o outro se manter. Então, mas por muito tempo foi uma das principais referências. Isso é trabalhado na medicina ou somente quando a gente fala de esporte? Eu sei que a gente está falando de 2 coisas que estão, né, interligadas, mas... Na verdade, só o VO2 máximo, hoje a gente o VO2 max, que a gente chama, a gente já usa como um parâmetro de longevidade, até pelas idades. A gente sabe que o indivíduo que tem um VO2 max mais alto, ele tem uma capacidade aeróbica maior. Então, lógico que, assim,
lógico pra gente, né, que essa parte de saúde dele é um pouco melhor do que o que tem o VO2 menor. Existem alguns autores que até sugerem que você tendo um VO2 máximo alto, mesmo que você tenha hábitos não saudáveis, essa capacidade pode te levar a ser um ser humano longevo. Gente, eu ia falar sobre isso, porque a gente acaba conhecendo na nossa vida aí, né? A gente acaba conhecendo pessoas que têm esse ritmo de vida de bar, de bebida, e que envelhecem dessa forma e vivem ali, tem essa longevidade, né? Tem aquelas coisas, aqueles memes na internet que a gente brinca e vê uma senhorinha ali falando, qual é o segredo da longevidade? Beber cachaça todo dia, né? E aí, óbvio que a gente tá ali falando de duas vidas completamente diferentes, mas talvez por a longevidade ela é muito baseada, como o Leandro falou, também na genética. Então você tem os genes que são para os longevos. O Piterati, ele tem um capítulo no livro que ele fala sobre os longevos, que ele começou a estudar as pessoas com mais de 90 ali para 100 anos. E todos que ele via tinham hábitos não saudáveis. Ele cita um indivíduo no livro que ele gostava de tomar uísque porque ele achava que o uísque amaciava a carne dele. Olha. Então, mas aí é o que a gente esbarra. Muitos têm os genes da longevidade. Meu avô viveu 106 anos, né? Então, ele tinha o gene da longevidade. Meu pai viveu 70. Eu já perdi meu pai viveu 70. Então, eu tô ali no meio dos dois. O que eu posso fazer para eu quebrar isso, né? Então, existem várias coisas que a gente sabe. O principal pra gente é a atividade física, que vai mudar um pouquinho esse hábito, vai me levar mais longe, né? Entendi. E é isso que a gente quer. Acho que todo mundo quer. O Leandro quer viver até os 120 anos, né, professor? Pois é, a gente comentou aqui antes de começar o podcast. Me conta essa curiosidade aí, essa meta. Então, eu tinha feito, acho que eu tava com uns 27 anos e tal. Eu tinha em mente, assim, a hora que comecei a me envolver com esporte e meditação também, né, para buscar o equilíbrio, eu tracei da minha cabeça assim, não, eu quero viver 120 anos. Qual é a pessoa mais velha do mundo aí? Em torno de 120 anos. Eu quero viver 120 anos. Assim, não... Por quê? Não é que seja uma meta obcecada, porque a gente não tem controle da vida, né, consciente. Mas se eu botar essa meta, o que eu vou precisar? Cuidar do meu corpo, né? Que a gente só tem esse corpo para carregar, né? Assim, se eu não cuidar dele agora, eu não vou chegar nem aos 60. Então, a meta, o que eu preciso? Fazer atividade física, já faço, né? Cuidar da minha alimentação, né, comer de forma saudável, tal. Hoje em dia eu para os meus filhos só dou orgânico, né? A gente já se envenenou muito aí na vida sem saber, né? Sem saber o que tinha. Por muito tempo eu fiquei 5 anos sem comer carne enquanto eu treinava, mas pela digestão dela, que não me favorecia para eu fazer 3, 4 sessões ao longo do dia. Se eu comesse carne no almoço, eu já ia estragar minha sessão da tarde, eu ia sair para correr ou nadar. Então eu fiquei 5 anos sem comer, mas caí na besteira na época por falta de conhecimento, que não era julgado. Comecei a comer mais frango. E o frango tinha hormônio feminino, antibiótico e tal. E comecei a tomar leite de soja, aquele ADs, né, que também tinha hormônio, tudo. Então, assim, meu perfil hormonal alterou todo. Eu sem comer carne, porque eu estava me envenenando com os alimentos não saudáveis, né? Aí eu voltei a comer carne e tal, menos para poder treinar mais, né? Assim, nos dias mais que eu ia treinar na tarde. Então, assim, essa meta de 120 anos, né, pessoal, não tenho controle da vida, lógico, eu aproveito, mas pensando dessa forma, eu vou ter consciência de cuidar do meu corpo para levar, né, para lá. E cabe aqui um adendo, né? Não é só chegar aos 120 anos, como você chega lá, né? Faz toda a diferença. Ao longo da vida, a gente olha para trás, né, para os nossos parentes e tudo, a gente vê que a minha avó, com 56, 60 anos, ela já era avó. Era aquela senhorinha, já com uma compleição física já mais menos favorecida, já estava com o cabelinho mais branco, você notava aquela cara de sofrimento físico, né, ao longo da vida. A minha mãe, com 56 anos, acho que ela tinha 56 quando eu casei, a minha mãe pesava 50 quilos, magrinha, elegante, andava de salto. E assim vai, né? A gente hoje vê
pessoas aí com 70, 75 anos que têm acesso a toda essa facilidade de ter bons alimentos à disposição, ter uma qualidade de vida que permita realizar atividade física, dormir bem. Essas pessoas, de fato, não parecem ter a idade que apresentam. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Não é só chegar lá, é como você vai chegar lá, a jornada que você vai cumprir até lá. Isso precisa ser prazeroso também, né? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre sarcopenia. É esse o nome? Tô falando certo? O que é? Por que ela acontece? Então, a sarcopenia, por definição, é uma redução na massa muscular de um indivíduo, mas não é uma redução natural do processo de envelhecimento humano. É uma redução acelerada, que geralmente tem causas secundárias. A sarcopenia dificilmente vem como causa primária. Qual a doença que você tem? Sarcopenia, ponto. Ela é um sinal de alerta, e hoje o conceito de sarcopenia está ligado também a um conceito diferente chamado dinapenia, que é a diminuição de força antes do tempo. Então a gente tem pacientes, tem pessoas, indivíduos que têm até uma massa muscular razoável, se fizer bioimpedância, DEXA, que é um exame que faz uma análise da composição corporal, faz pesagem hidrostática, medidas, a pessoa tem massa muscular boa. Aqui está mostrando que você tem uma boa massa muscular, mas ela não gera força. Essa massa muscular ela é ineficiente. E, em especial, depois dos 50 anos, isso afeta muito o ser humano, né? Estilo de vida, alimentação, as escolhas que fez ao longo da vida, no início da vida. Eu começo uma conversa com alguns pacientes meus que estão interessados nisso, né, de longevidade, viver bem, e eu costumo comparar força e massa muscular a ativos financeiros. É que nem poupança. Se você junta quando você pode gerar, quando você tem capacidade de gerar, quando você chegar lá na frente, você consegue fazer. Você não tá malhando hoje só para ter um corpo bonito, tá feliz com o que olha na frente do espelho, tá feliz porque consegue postar no Insta que tá pago lá o que dia, aquele pesão. Para lá na frente, quando você tiver 70, 80, 90 anos, você ter autonomia, ter prazer em viver sua vida de uma maneira plena e funcional. Não depender de pessoas, não depender de instrumentos. E aí a indústria entra nisso, né? Porque assim, se você tem uma necessidade, você tem um mercado. E você criar algumas necessidades, por exemplo, bengala, andador, dispositivos para amortecer queda. Não vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar, né, evitando a queda, né? Uma paciente minha que teve uma fratura de quadril falou assim: eu tenho certeza que a irmã dela que estava ajudando ela, falou assim: eu tenho certeza que foi aquele chinelinho que derrubou ela. Eu falei, mais importante do que o chinelo que derruba, que pode derrubar, é o pé de quem está calçando o chinelo. Na estética, não sei se você já escutou isso, mais jovem aí, tá bem cuidada, mas na estética existe já um conceito de banco de colágeno, né? Que você constrói o colágeno para você não ter o envelhecimento, as rugas. Na ortopedia, a gente já tem isso como um banco de músculo, a gente já conversa isso. Que quanto mais músculo você tiver lá para os 40, e até os 40 é mais fácil de fazer músculo, né, professor? Você vai ter músculo pro final da vida. Acho que ninguém reclama de ter músculo com 90 anos, de você ter alguma musculatura, né, professor? Não que você tenha que parar de estimular, né? Porque até hoje essa longevidade tem aumentado, porque antigamente, sim, idoso não praticava musculação, né? Nem criança. Né? Isso, era proibido. Era proibido. Não, então, eu tive que assinar um termo pro meu filho, porque ele teve que fazer a musculação voltada pro atletismo, pra força, né? De pegar kimono e tudo era diferente. Tive que assinar um termo de responsabilidade, porque nenhuma academia aceitava. Justamente. Mesmo ele estando com um profissional voltado para isso, acompanhado. Isso. Então hoje o conhecimento está muito mais abrangente, né? Muito mais integrado, e isso favorece, assim, a pessoa faz o banco, né, de músculo, mas assim, não pode parar. Pra gente manter o platô, né? Você vai manter um platô, você vai ter a queda, né? Sim. A gente perde, isso a gente já é sabido, né? Que a gente perde musculatura tipo 2, então a gente não tem a mesma potência, né? O professor viu isso já com o tempo, né? Mas
a nossa musculatura para o equilíbrio, para as atividades diárias, a gente tem ali. Então, isso é para a gente manter o platô de perda. É importante falar isso, porque justamente essa musculatura, né, de fibra tipo 2 são características de explosão muscular, de velocidade, de contrações rápidas e intensas. Elas são as primeiras a serem perdidas e elas são as que, num idoso sarcopênico, é o que mais prejudica. O idoso, para ficar de pé, por exemplo, numa situação de perda de equilíbrio, ele não precisa só de fibra muscular, ele precisa de fibra muscular do tipo 2 que esteja bem treinada. Porque você sai de uma situação de equilíbrio, passa por um desequilíbrio momentâneo que pode levar a um desequilíbrio corporal que vai levar a pessoa para o chão. Então ele tem que ter a capacidade coordenativa de perceber a situação, o corpo entende a posição no espaço que estava ocupando e que agora, nessa situação agora de desequilíbrio, ela está ocupando e que vai ocupar, e o próprio sistema nervoso aciona, né, vias de contração muscular para você mudar a sua posição no corporal, ativar um músculo para levar um braço ou uma perna para adquirir um equilíbrio temporário e para depois você voltar à posição inicial, retomar a posição inicial que você tinha. Então, assim, é uma coisa extremamente complexa, extremamente... um equilíbrio extremamente delicado, que se perde ao longo do tempo e que, se você não treinar todo santo dia, a pessoa vai perder. Então a gente vê pessoas aí na rua sendo atropeladas, sofrendo quedas que você não entende. Se você presencia a queda, você fala assim, cara, eu não entendo como é que essa pessoa caiu. Caiu do nada. Sim. Ou caiu de maduro, né? Caiu de maduro. Caiu do nada. Hoje a gente entende como é que é esse mecanismo. Então, quando a gente fala de longevidade, o que a gente procura? Vamos criar um paciente aqui que se interessou por tudo que a gente está falando e fala, nossa, eu preciso cuidar disso. Eu procuro a medicina, eu procuro o esporte. E quando a gente fala de medicina, qual é o profissional que ela procura? Então, aí que tá, não existe um profissional que vai cuidar disso, né? O professor Leandro falou, a gente tem que fazer, tem várias estratégias. Então a gente passa desde a nutrição, atividade física, um sono, saúde mental. Então são várias coisas. Acho que uma das coisas que a gente deixou de falar, acho que um pouco é da nutrição. Sim. Né, professor? Você falou um pouquinho de orgânico aí, mas... Sim, então, a nutrição acho que causa várias doenças que a gente... atuais, que a gente às vezes não sabe a causa, porque a alimentação está envenenada. E quando a gente fala de nutrição, o sono nutre. Então, se você não tem uma boa noite de sono, você acorda faminto, você começa a comer, fica mais ansioso e tal. Né? Se você dormir bem, ele nutre seu corpo, é onde você tem a recuperação, a liberação de hormônios, tal, onde você tem regenerar, onde você consegue, né, ficar mais equilibrado, né, gerar menos ansiedade. Então, o sono é uma nutrição importantíssima que às vezes a gente abandona com telinhas, começa a ficar o mental acelerado até tarde e não valoriza, né? O que seria o ideal? A gente diminuiu a luz, a gente começar a baixar a atividade mental para reparar. Começou a clarear, assim funcionam os hormônios, né? Então, assim, a longevidade envolve, multifatorial. A medicina, né? Você tem que estar a nutrição, a atividade física, né, a psicologia, porque todos esses hormônios... Eu ia falar sobre isso, a psicologia. Né, dopamina, a gente está... Né, às vezes tem gente que carece de dopamina, né, que precisa, são doenças neurológicas às vezes, né, o Parkinson, por exemplo, é dopamina dependente, tem gente que tem excesso de adrenalina, assim, um equilíbrio hormonal todo desequilibrado, e não é, na minha opinião, né, assim, pode discordar que a gente vai conseguir consertar isso repondo o hormônio. Não. Antes de chegar nesse ponto, tem outras maneiras. Vamos começar a dormir melhor, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma meditação para diminuir esse estresse, vamos pensar diferente nessas suas reações ao estresse. Né? Então, antes de querer consertar tudo, não, tá faltando isso aqui, ó, vamos botar esse hormônio, aí desequilibra o outro. Eu acho muito complicado mexer com hormônio de forma, né, assim, ser a primeira solução. Acho que antes a gente tem que deixar É o caminho inverso, né? Se não fizer a base... A gente está tratando a doença aí, né? A gente não preveniu. O grande papo nosso é prevenir, é prevenção. Então, assim, o que a gente já conversou muito quanto antes a gente pensar nos anos finais, melhor. Então, com 40 anos ali, eu acho que
uma idade que a gente já tem que começar a pensar no futuro. A gente espera chegar nos 60, 70 e fala assim, não, agora eu vou me cuidar. Não é. Até porque começa a sentir os efeitos também de alguma coisa, né? Com certeza. É aquela busca. E o engraçado é que às vezes muitas pessoas que têm uma genética favorável, né, boa, aquela pessoa que tem uma musculatura boa, que não adoece fácil e tal, são as pessoas que mais abusam. Normalmente são aqueles que bebem pra caramba e não sente nada, né, estão se estragando ali, mas eles têm uma genética boa. Aí fala, fazer esporte eu não faço, mas e eles vão abusando, mas chega uma hora que vai vir a conta. E a pessoa que às vezes que nasceu prematuro, tem uma deficiência, né, tem intolerância, ela começa a se cuidar mais, né? Começa a fazer atividade física, começa a se preocupar mais com a saúde dela e às vezes vai viver mais, mesmo com uma genética mais debilitada do que alguém que quer favorecer geneticamente. E vocês acham que tem a ver então essa busca pela saúde mental? Tá diretamente ligada a isso, a longevidade? A própria terapia que hoje, né, antigamente era um tabu, as pessoas não queriam fazer, achavam que era uma coisa de quem tivesse muito problema, alguma deficiência mesmo mental e tudo, e hoje não, é comum, né, padrão, você precisa fazer uma terapia, essa questão de meditação, de buscar também mais contato com a natureza, esses esportes, né, que permite isso, tem a ver então tudo. Leandro tem uma experiência vasta com isso. Tudo interligado. E hoje, sim, eu sempre fui adepto da medicina chinesa, da meditação, antes de ter qualquer comprovação científica, né? Hoje, a neurociência está muito evoluída e vem comprovando muitas das coisas que se faziam intuitivamente, né? A própria meditação, a acupuntura, alguns pontos são hoje comprovados. Então, né, estudando esses hormônios, tal, eles veem que uma vez o hormônio cortisol liberado, ele vai para o corpo todo, né? E ele pode gerar acidentes. Seu fígado é contaminado, seus pensamentos são contaminados, seu corpo, seu pensamento todo está envenenado com cortisol, né? Então, à medida que a gente começa a trabalhar isso com a terapia, começa a entender, né, que quanto mais estressado, mais triste a gente está, baixa nossa imunidade também. Então, a gente está mais sujeito a doenças, né? Enquanto que se a gente tiver um outro mindset, né, para as ações, a gente consegue gerar alegria no corpo e o corpo começa a melhorar a imunidade e evitar as doenças. Então, hoje, sim, acho que está tudo muito integrado, né? Aquilo que a gente falou da especialização, eu trato isso, trato aquilo. Hoje a gente tem que ter uma visão holística, ver o todo para poder, que o corpo é um todo e tá. É isso. Tem um problema que a gente começou a tratar problemas específicos. O Leandro falou isso agora, a cabeça veio bem forte. Mas a gente, ao longo do tempo, e não só na medicina, em outras áreas, a gente esqueceu de tratar pessoas, de cuidar das pessoas, né? Então, o cuidado começa por aí, a saúde emocional, a saúde afetiva. Como é que isso influencia, né? Você tá com um problema na família, de saúde, ou então um problema de relacionamento na família, você não dorme bem. A noite de sono começa mais tarde, termina mais cedo, é picada, fracionada ao longo da noite, os despertares noturnos são frequentes, aí o indivíduo chega lá insone no treino, tá cansado, a gente treina às 6 horas da manhã, ou então vai começar a trabalhar às 6h30, 7 horas da manhã, e tá tudo mais ou menos. Tô cansado hoje. Tô estressado, dormi mal, briguei com a minha esposa, tô com problema em casa, tô com dívida. Se de noite você não repousa, como o Leandro falou, você não faz... O pessoal brinca, né, a galera da maromba fala, não, tem que fazer anabolismo, não sei o quê. Se não dormir, você não faz nada. À noite, você quer se você perguntar pra mim, o que é o fator determinante para um anabolismo hoje? Assim, minha opinião, sono. Você dormir bem, dormir cedo... Então, uma boa noite de sono. Às vezes tem indivíduo que precisa de 6 horas, tem indivíduo que precisa de 7, às vezes um precisa de 8, 9 horas. Mas dentro desse período aí de 6, 8 horas de sono, assim, o corpo faz mágica. Para toda atividade fisiológica, a cabeça começa a funcionar e uma série de hormônios. Você pegar o gráfico de produção hormonal durante a noite,
um monte de coisa pipocando para cima, né? O hormônio anabólico lá para cima, os hormônios catabólicos vão caindo, e se você não regula bem isso, você tem uma inversão, você tem uma produção de hormônio catabólico na hora que não é para ter. Sim. Só que isso não acontece durante o dia. Durante o dia, quando você precisar de hormônio catabólico, porque a gente precisa também, esse equilíbrio ele é dinâmico, você vai ter hormônio catabólico, mas você não tem o anabolismo da noite anterior. Então, pô, hoje o treino foi pesado, cheguei em casa cansado, à tarde já foi aquele calorão, você tá meio mole, tem hora pra dormir, porque amanhã de manhã eu sei, meu corpo já sabe, e amanhã de manhã eu sei que 6 horas, amanhã vai ser puxado. Sim. Se eu não tiver esse prazo, deitar, por mim eu deito 7h30, 8 horas da noite. Eu tenho uma briga pesada em casa. Essa é a realidade. Em casa porque não gosto de televisão, nunca tive televisão no quarto, só tive a partir do casamento. Não sou acostumado a ter, e isso incomoda muito, afeta muito minha noite. A higiene do sono ela é necessária, né? Foi um negócio muito importante. Você começar, ó, o sol vai caindo, a luz em casa vai diminuindo também. Corta a tela, vai botando uma música mais calma, diminui a temperatura corporal para você poder dormir. Você precisa esfriar seu corpo para dormir. Você precisa estar com a temperatura mais ou menos estabilizada de noite, você precisa estar quentinho e tudo para produzir hormônio legal, para poder fazer o anabolismo e os reparos teciduais. Mas se você não tiver as condições básicas para pegar no sono, você não entra no sono REM, não entra nas outras fases do sono, a fase REM é uma das fases, e todo esse processo aí de reparo da máquina, ele vai pro saco. É difícil. Treino atletas profissionais, né, que estão treinando, e amadores. É difícil explicar isso para um amador, mas para um profissional, por exemplo, a gente fez um treino chave, tipo um treino hoje da pista, tiro forte e tal, não sei o quê. Você só vai ter o benefício daquele treino no dia seguinte se você dormir bem. Se você, treinei super bem hoje, então vou pra farra, tal, que jogou o treino fora. Sim. Não valeu nada, porque ele não vai ter o efeito, porque ele vem esse efeito, essa adaptação do organismo, essa liberação de hormônio, né, essa evolução que ele vai ter após o sono, não é no treino. No treino contínuo, né? É contínuo, é um processo, não é um ato. Treinei hoje, tô 0, mandei bem, queimei muito. Hoje eu vou pro rodízio, vou pra festa, eu vou beber. Isso é padrão. Perdeu. E é difícil conciliar essa escolha que o atleta tem, né, buscando isso com o social, né? A gente dentro de casa, casado, às vezes a esposa, o marido ali não tem essa mesma cabeça. Minha mulher é descendente de italiano. Nossa, é uma negociação diária. É uma negociação briga, diária. É guerra. É um leão todo dia. Mas assim, você tem que equilibrar, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, também ceder pra lá, pra cá, pra todas. É porque a vida também não é só contar caloria e crescer. E percentual de gordura. Não, né? é isso. Não é isso. A vida... Até porque a felicidade, ela também não tá só aliada a isso, né? E aí vem o negócio que eu tava falando também. sobre a questão mental e tudo. Tem um conceito japonês interessante chamado Ikigai, que ele reúne 5 pontos chaves na sua vida. O que você é bom, o que muda seu destino, o que você foi feito para fazer, o que você vai impactar na sociedade, outras coisas. E quando você acha seu Ikigai, você consegue concentrar num pequeno espaço tudo aquilo. Então, no Japão é muito frequente isso de você ter uma cultura de, o cara é florista, ele vende flor, mas ele achou o Ikigai dele ali. Ele vende flor como ninguém. E aí você vê um monte de gente indo comprar flor com aquele cara, porque aquele cara vende flor de um jeito que ninguém mais vende no mundo. Né? E o japonês encontra isso nas pequenas coisas. E a valorização disso lá. Exato. Numa escola de sumô, numa escola de formação de sumô, dos atletas sumô, os atletas sumô são das pessoas que gozam de maior prestígio social no Japão. É equiparado com um professor lá. A cultura oriental é muito forte nisso. E assim, numa escola de sumô, se você não é o lutador, tem uma série de outras coisas que você faz dentro que tem igual importância. Eles valorizam muito a importância disso. E aí vem a saúde mental, né? De você estar se sentindo bem, pertencido, aquele senso de pertencimento naquele lugar. Sim. Você está fazendo um negócio que é produtivo para você, é produtivo para a sociedade, tem um impacto bom. Tudo isso gera uma série de condições de vida que favorecem você a ter hábitos saudáveis. Então, você trabalha mais motivado, faz exercício com mais vigor, treina por mais tempo, se alimenta melhor, dorme cedo. Basicamente então, sobre encontrar o seu propósito também. Exato, uma coisa puxando a outra, não dá para trabalhar isoladamente. Vocês conseguem citar alguns casos
que vocês já receberam no consultório de pessoas que não praticavam esporte e a partir desse momento tiveram uma vida completamente diferente? Não só, obviamente, na prática, mas na saúde mesmo. Acho que todos os meus pacientes hoje, a primeira coisa que tem que mudar, o paciente com dor, ainda mais o paciente que tem essa dor crônica, a primeira coisa que a atividade física libera é endorfina. Então a endorfina é uma das coisas que melhora a dor. Então todos os meus pacientes hoje que aderiram à atividade física, eles melhoraram. Dificilmente você vai pegar o paciente que, eu faço isso, mas eu não melhoro. Se tem uma rotina de atividade física, normalmente esse paciente tem uma melhora da qualidade de vida e da dor. Qualquer esporte? Qualquer esporte. Eu pergunto... Atividade física, né, gente? Exercício. O paciente pergunta qual é o melhor exercício daquele que você faz. Qual que você faz? Qual que você gosta? Que te dá assim, adoro, amo. Tem especificidades, às vezes você precisa de alguma coisa específica para determinadas condições. Para a gente pensar em longevidade, eu acho que a gente tem que unir aí o ganho de massa muscular com a atividade aeróbica, né? Acho que não dá para diferenciar um do outro, separar um do outro. Mas o paciente que chega mais velho, você tem que incentivar ele a fazer o que ele gosta, né? Porque a adesão é o mais importante aí nesse caso, que depois a gente pode até tentar fazer outra coisa. Eu tenho paciente que faz pilates todo dia, minha mãe mesmo faz pilates e a gente tenta levar ela para academia. Então isso é uma coisa assim, é um passo de cada vez no paciente idoso. No paciente mais jovem, eu acho que tem que ser os dois. Não adianta nada o menino de 18 anos que vai pra academia e fica ali só 40 minutos pegando peso. Não adianta nada não. Adianta, mas não é uma atividade completa. Eu acho que o que a gente faz lá, que a gente desenvolve um trabalho de força e faz o exercício aeróbico, eu acho que esse é o mais completo. A gente esqueceu de falar assim, a gente falou do sarcopenia, do risco de queda, a gente falou da osteoporose, né? Que anda junto também. A qualidade óssea. Sim. Né, sim, a pessoa pode cair, pode perder, tá com equilíbrio, musculatura fraca, mas tem gente que cai e fratura facilmente. Pior, tem uma ilusão de que paciente que tem um IMC maior está protegido contra a osteoporose, está protegido contra as fraturas osteoporóticas, né, associadas às maiores. Caiu por terra esse conceito e viu-se que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose. Olha só. É bizarro. E assim, obesidade, osteoporose, falência hormonal, sarcopenia e dinapenia, eles andam juntos. E o paciente que hoje cai e quebra um fêmur, ele daqui a 3, 4, 5 anos vai ter um AVC, vai ter um infarto. Era isso todo dia praticamente, né? É meu dia a dia. E assim, o impacto que isso tem na vida do paciente é devastador. Uma fratura maior osteoporótica, seja de coluna, proximal ou femoroproximal, é uma consequência trágica, impacta a vida do paciente de uma maneira assim, bizarra. A gente vê o paciente definhar. Hoje, com a suplementação que a gente tem e o conhecimento que a gente tem, é quase que inaceitável a gente ter um paciente no consultório com osteoporose. Hoje a gente tem diversas terapias que melhoram, né? Inclusive intravenosas, né? Tem. Então, é inaceitável. Hoje, acho que o Hélio, o dia a dia dele é este, mexer com fratura osteoporótica, e isso a gente deixava de fazer. Eu tratei várias vezes fratura osteoporótica e não tratava osteoporose. Que é uma coisa, né, a gente pensando hoje, uma coisa que não é aceitável. Mas já diversas vezes tratei a fratura e esqueci de tratar a osteoporose. Mas não é que eu esqueci, é que o conceito que a gente tinha sempre foi tratar a doença. É de intervir naquele momento. Intervir naquele momento. A osteoporose é conhecida como assassino silencioso. Olha só. Ela vai matando. É porque não dá sintoma, né? O paciente, a pessoa vai vivendo, vai levando e não tem sintoma nenhum, não dói, não limita. Dá o problema quando quebra. Então, toda vez que eu olho para uma fratura osteoporótica, eu vejo o insucesso da gente evitar chegar naquele ponto. É uma sequela da osteoporose. Eu tô tratando uma sequela. Então, eu já tô lá na atenção quaternária. Eu tratei o paciente foi negligenciado por alguma razão e ele desenvolveu uma doença que culminou com uma sequela e uma sequela para essa vida. E não impacta só no paciente, impacta na vida da família como inteira. Isso. Inteiro.
Então, pra gente finalizar, é um assunto que a gente falaria aqui por horas. Por horas, né? E o papo tá super legal. 120 anos. Falar sobre longevidade de Podemos- 120 anos ia ser bem legal. Pois é, podemos, ó, quem sabe, o segundo episódio. A gente já falou sobre os 4 pilares, né, que resumem um pouco do cuidado que o ser humano precisa ter pra gente chegar a adquirir, né, tudo isso que a gente falou. Mas qual a dica final? O que vocês gostariam de deixar como mensagem pra todo mundo que tá assistindo a gente, pra evitar passar por tudo isso e ter essa terceira idade que a gente chama com mais saúde? Eu costumo falar para meus pacientes, não terceiriza nada, corre atrás. A gente, da minha concepção, da minha formação, a gente só tem 2 coisas que são nossas, né? A nossa índole, nosso caráter, que é nosso próprio. Sim. Ninguém toma isso de você, você pode até perder, mas isso é seu. E a saúde. Se você tiver esses 2 bem, a coisa flui. Você dá um jeito, vai levando. Agora, se você não tiver isso, então não adianta, não entrega para outro. Você que tem que cuidar. Então corre atrás. Procura informação, se cuida, prevenir. Promover saúde é sempre muito mais barato e muito mais fácil do que você tratar depois. Lógico, tem um preço, mas aí é a escolha que você quer fazer. Você quer viver 120 anos bem ou quer viver 85, 90 anos fazendo o que quer e dependendo depois dos outros, né? Sim. Então, se eu tiver uma mensagem para passar para alguém, eu acho que é essa. Elias. Eu bato na mesma tecla do Hélio, eu acho que a gente não pode deixar a prevenção para quando já a doença se instalou. A gente tem que prevenir, a palavra é prevenção. Então, bateu ali os 40 anos, busca ajuda, para a gente poder percorrer esse caminho com mais suavidade e evitar. Eu acho que a grande tristeza não é a gente falecer cedo, é a gente depender dos outros, né? É virar um fardo para uma O maior outra medo, pessoa. eu acho que quando a gente Acho que pergunta todos aí têm de esse 10 medo, né? pessoas, 8 no mínimo Ficar vão dependente, falar. né? Com certeza. Perder Acho que o todo problema. mundo tem esse medo. Então, virar um fardo para alguém Então, a prevenção é a gente tentar fazer algo diferente do que a gente está acostumado a fazer. Eu bato nessa tecla que, assim, a gente só tem esse corpo. Esse corpo, essa mente para levar essa vida toda. Então, você não... Cuide, né? O carro que você faz mais revisões, você cuida e tal, ele dura mais, né? O Sim. nosso corpo não é diferente, a gente tem que cuidar dele para poder viajar, fazer viagens longas, né? E hoje eu vou até um pouco mais cedo. Eu acho que se hoje quem tem condição, e óbvio, a qualidade da saúde, ela tem uma associação muito forte com as condições que você tem e o meio que você vive. Quem tem condição, meu filho vai nascer, ou então eu tô querendo ter um filho, eu vou começar a planejar a saúde dele, para ele viver 120 anos, bem. Então eu vou prover todos os meios, vou dar todas as condições, oferecer tudo possível enquanto ele está sob a minha tutela, para ele seguir uma vida saudável, óbvio. Escolha Depois de ele cada vai um, escolher, claro, mas assim, enquanto é ensinar, responsabilidade. proporcionar a boa qualidade de vida, convivência saudável com as pessoas em casa e fora. Eu já comecei antes, né, no meu segundo filho, né, que eu tive o primeiro, do primeiro casamento, o segundo, eu fui conversar com o meu acupunturista, né, se a gente está pensando em engravidar e tal, Isso aí. eu quero, sim, vou querendo diminuir um pouco os treinos, o que é que eu preciso, quais os alimentos. Ele falou, não, antes de engravidar vocês dois tem que comer super alimentos, né, você me indicou vários suplementos tal, que vai te deixar mais antes da concepção, geração, da né? concepção. Então, assim, Começa antes. isso tudo. E tudo vem da educação, né? Com certeza. Eu acho que a gente falou da própria formação, da necessidade de ter essa questão, por exemplo, de gerir pessoas, mas se a gente tivesse também nas escolas um pouco a saúde como prioridade, né? Talvez uma matéria da importância disso. Eu trato muito de gestão de pessoas e eu falo, gente, a gente tem vários sonhos, né? Quando a gente está gerindo pessoas, a gente trabalha muito as metas pessoais que a pessoa tem. Todos esses sonhos caem por terra quando a sua saúde vai embora. Então ela tem que, não é? Você tem, nossa, eu quero viajar, quero conhecer o mundo, eu quero isso. Se você não tem saúde, você não realiza nada, Com certeza. né? Então tem que ser uma prioridade, tem que ser ali o Isso básico. envolve o estilo de vida, né? Porque o conceito de gerações, né? Aqueles booms e tal, assim, é acumular. Uhum. Aí depois eu vou curtir a vida, eu vou Sim. acumular, dar tudo de bom para meus filhos. Quando eu tiver com 50, aposentar, vou começar a curtir a vida. O cara acumulou
uma fortuna. Sim. Aí quando ele vai começar a curtir, ele não tem saúde para curtir nem com os filhos, nem com os netos. Então, assim, não dá para deixar para amanhã. A gente tem que levar as coisas como juntos, né? Assim, saúde, trabalho, é o equilíbrio. Não adianta você querer focar, vou focar 30 anos da minha vida só trabalho. Perdeu a saúde por 30 anos, não vai recuperar mais nunca. Vai, trabalha, cuida da saúde, faz tudo junto. Menor escala, né? Vive a experiência. A jornada talvez ela seja muito mais importante, muito mais rica do que o objetivo final em si. O objetivo é a concretização, né? A realização, mas o que você passa ali no meio é o que processo, traz a riqueza. Exato. Gente, obrigada. Valeu. Obrigada, Hélio, Elias, Leandro. Foi uma aula que fica aí a reflexão para vocês, né? De que a gente pode ter uma vida muito melhor buscando tudo isso aqui que eles falaram. E é isso. Obrigada por mais um episódio. A gente tá no YouTube, Spotify. Até lá.